E aí, dentista, tudo bem com vocês? Então, no fim de 2023, eu recebi uma foto de antes e depois de um caso muito bonito de uma amiga, uma aluna, com uma pergunta. Ela falou que ela cimentou com o RelaX Ultimate e ela queria saber se o preparo da peça é igual quando cimenta com o 200. Eu preferia que ela me mandasse essa pergunta antes de fazer, né? Antes de cimentar. Mas tudo bem, vamos ver o que ela fez e vamos entender se ela se fodeu. Entender também como que é, qual que é desses dois cimentos, tudo isso depois da vinheta. O RelaX 200 e o RelaX Ultimate, eles são dois cimentos resinosos duais da mesma empresa, a 3M ESP. Se você já usou um desses dois cimentos, coloca aí no comentário, conta a sua experiência que já teve com esses cimentos pra gente. E se eu tiver que falar duas grandes diferenças desses cimentos, qual é? É assim, ó, o U200 ele tem e o Ultimate ele não tem amina terciária. O que é essa amina terciária? Ela é a responsável pela polimerização química desse cimento dual. Então o cimento dual tem uma polimerização química e uma polimerização fotoativada. A amina terciária faz esse papel de polimerização química desse cimento. No Ultimate, ele não tem amina terciária, ele vai fazer de uma outra forma a polimerização química. No 200, ele é um adesivo que ele é considerado autocondicionante e também autoadesivo. O RelaX Ultimate, ele é um falso autoadesivo e também um falso autocondicionante. Por quê? Na verdade, ele é só realmente um cimento dual. Tanto que para você poder utilizar ele, você tem que usar junto o single bond universal, que é um adesivo que daí sim é autoadesivo. Autoadesivo ele já é, né? Porque ele é um adesivo. Ele é um adesivo autocondicionante, né? E daí eles fazem essa venda casada. Para poder usar o Ultimate, tem que ter o single bond universal. Tá bom. O U200, ele é o segundo adesivo dessa geração aí de autoadesivos, autocondicionantes da 3M. O primeiro foi o Uni100, que era uma delicinha de usar, porque ele tinha um alicatinho para você ativar uma capsulazinha, que daí você colocava lá no amalgamador, que daí se você já tinha jogado fora, você ficava puto porque você tinha jogado no lixo, agora precisava para poder usar o cimento. Aí depois você tinha que pegar um outro alicate para poder tirar o cimento, depositar na peça e pronto, usei. Então assim, você tinha uma porrada de apetrechos para poder utilizar, tá? E não era barato, o cimento era caro e também todos esses acessórios também era caro. E você ainda ia ter um monte de desperdício de cimento que ficava nessa cápsula que você acabava não utilizar. Se você cimentar vários elementos, ótimo, tudo bem, aí já dava. Se você fosse cimentar um só, já ia desperdiçar um monte. Ia cimentar mais ainda, talvez ainda fosse insuficiente a quantidade que tinha na cápsula. Aí você precisava usar outra, daí você ia precisar de um outro kit, não sei o que. Ou seja, era muita confusão para poder utilizar, não era a melhor coisa, ainda assim você tinha um cimento que foi muito bem no mercado, todo mundo gostou da facilidade de você poder utilizar um adesivo sem precisar condicionar tudo, igual os cimentos duais que você tinha até então naquela época, né? Você tinha que fazer todo o processo de adesão, você tinha que fazer tudo, e nesse você tinha o autoadesivo, o autocondicionante, você pulava muitos passos, tinha muito mais facilidade de uso. Então, o que aconteceu foi criado esse desejo nos dentistas de usarem esse cimento, né? Por conta de toda a simplicidade que tinha para usar. Era tão simples como usar um fosfato de zinco, só que você podia usar na cerâmica pura, você podia usar na zircônia, você podia usar no cerâmero, você podia usar com metalocerâmica, você podia usar em tudo, qualquer tipo de prótese com esse cimento resinoso, tendo uma adesão melhor do que o fosfato de zinco, mas tão fácil como. E aquilo era uma época onde muita gente tinha resistência à cimentação adesiva, por conta da falta de conhecimento da adesão e também por causa das porcarias de cimento resinoso que você tinha naquela época. O único que prestava na época era o Panavia. E já era difícil acesso porque não era tão fácil encontrar e também era muito caro. E daí, de repente, você tinha um cimento que era tão fácil de usar, você não precisava ácido, você não precisava adesivo, era só colocar 2 rolinhos de algodão ali em volta do dente, jogar um jatinho de ar, pum, tá pronto. Ai, que fácil! Ah, porque é um problema mais difícil. Só que apesar dessa facilidade na aplicação, ele era muito caro. Até por conta desse monte de acessório que você tinha que utilizar. Muito diferente do seu like, que não custa nada você dar pra gente. E ajuda muito a gente, ajuda a gente pra caramba. O YouTube, ele fica muito feliz quando você dá o like pra gente. Porque ele vai distribuir mais esse vídeo, vai deixar mais gente que possa poder assistir também, engajar com esse vídeo. E quanto mais você dá like nos nossos vídeos, mais você compartilha o conhecimento que a gente tá dando aqui. Conhecimento de graça não é bom? Não é bom pra você? É bom também para todo mundo. E é melhor ainda se você se inscrever no canal. Se você não está inscrito, vai lá, se inscreve no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais vídeos como esse a gente pode trazer para você. Então vai, ó, coloca o like, coloca a inscrição, combinado não sai caro, tá? Diferente do Uni100,
que ele foi um sucesso, só que tinha essa dificuldade por conta do custo, né? Então tinha uma resistência dos dentistas pelo custo do cimento. Agora, quando saiu o 200, com aquela seringuinha de clique, É muito. Cala a boca e pega o dinheiro. pô, nem parecia mais ser desperdício. O dentista tava nem aí que depois que você abriu o alumínio, em 6 meses você tinha que jogar aquela porcaria no lixo. Que o dentista tava era feliz, porque agora eu tinha um cimento que não desperdiçava, que daí eu tinha toda a facilidade do autoadesivo, do autocondicionante e ainda, ó, no cliquezinho já muito mais fácil de usar. Só que daí depois você começou a ter ali um cimento vencendo, que você não usou até o final, você só foi até a metade, aí você começou a perceber, Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! putz, esse negócio de durar só 6 meses não é muito bem não, né? Aí até veio outras empresas mais tarde fazendo um cimento similar, mas sem essa questão dos 6 meses. Mas esses 6 meses é nada mais do que para você garantir a qualidade da sua cimentação, garantir que ele vai funcionar plenamente. Mentira! Né? Então é a sua segurança os 6 meses. Você tá falando sério? E assim como tem outros materiais também, por exemplo o silano, depois de 6 meses aberto, até menos, ele já não presta mais. Então por isso você tem que tomar todo o cuidado no armazenamento desses materiais. Então tinha essa situação e isso acaba às vezes uma pessoa ou outra não querendo ter esse cimento por conta realmente do uso, né? Tipo, minha frequência de uso não é tão grande para poder investir num cimento como esse, apesar das facilidades. Só que assim, apesar de tudo isso, o 200 ele realmente pegou o dentista. Não. Por conta dessa toda facilidade, do protocolo de utilizar, de você não precisar mais de nenhum acessório, muito mais simples o uso que a 3M estava te vendendo. E, sério, a 3M vende, né? O marketing deles é foda. E por mais que ele tenha vendido muito, por mais que ele tenha toda essa facilidade de uso, o 200 ele tem vários problemas. Por exemplo, ele tem uma baixa força de adesão, ele tem um protocolo na bula que não é adequado, ele tem problema de manchamento por conta da amina terciária, você tem limitação de uso, por exemplo, não pode utilizar em regiões estéticas por conta do manchamento, por conta da amina terciária, também porque você tem pouco tempo de presa, por isso também você não poderia utilizar ele, não é muito adequado você utilizar a versão original para poder fazer cimentação de pinos e núcleos, porque para colocar ali o cimento dentro do conduto é muito rápido, geralmente você acaba tendo a presa antes de posicionar o pino na posição certa. Então, alguns desses problemas, como o da cimentação em condutos, né, isso foi resolvido mudando a embalagem. Daí você mudou a embalagem, você tinha a opção muito mais cara, mas que você, em vez de ter o clique, você tinha a seringa realmente com a pontinha misturadora da ponta. Aí você conseguia colocar esse cimento até o fundo da cavidade e daí utilizar ele para cimentação de pinos. Mas de resto, não tinha como melhorar. Para melhorar, você tinha que ter um outro cimento. Você tinha que nascer de novo. Aí veio o Relax Ultimate, que é o 200 melhorado. Ah, vá, é mesmo? E como que eles melhoraram o 200 no Ultimate? Primeira coisa, tira a mina terciária. Aliás, os cimentos duais novos, atuais, os mais modernos, eles já vêm sem essa mina terciária porque ela faz o escurecimento do cimento, né? Eu mesmo já tive problema de trocar prótese por conta de a linha do cimento escurecer, o paciente se incomodar, e daí a gente ter que acabar trocando por conta de uma linha de cimentação que acaba escurecendo com muita facilidade. E daí você não pode utilizar em facetas e tal, e na hora que você tira a mina terciária, aí você já consegue usar mais tranquilamente a região estética. Mas não foi só a mina terciária, eles também, para poder resolver o problema da adesão, que era muito fraco, o que eles fizeram? Eles separaram o adesivo do cimento. Por isso que o Ultimate ele é um falso autocondicionante autoadesivo. Mas que porra é essa? Porque ele não é nenhum no outro, ele é só um cimento dual. Só que ele foi feito para ser usado unicamente junto com o Single Bond Universal, que é um adesivo autocondicionante. Então ele é autocondicionante porque ele usa junto com esse adesivo. E só tem como utilizar ele junto com esse adesivo. Ô, filha da puta! Entendeu então que o Relax Ultimate ele é só um cimento dual, fantasiado de autoadesivo autocondicionante. E o Single Bond Universal, o adesivo, ele não é um adesivo dual. Aí é um problema, porque, tipo, para você usar um cimento dual, você precisa de um adesivo dual também. Aí o que eles fizeram, e por isso também da Vida Casada, eles colocaram um ativador dual dentro do cimento para poder ativar essa polinização química do adesivo, viu? Puta merda! Isso foi do cacete! Só que assim, mesmo melhorando tudo isso que ele melhorou, evoluindo do 200 para o Ultimate, ele ainda tem os seus problemas. Por exemplo, a própria força de adesão. Melhorou. Se você comparar a força de adesão do 200 com o Ultimate, a Ultimate é muito melhor. Você ter tirado esse adesivo de dentro, né, tirado esse autocondicionante autoadesivo do cimento e passar a usar um adesivo separado, fez melhorar a força de adesão, mas ainda assim é muito mais baixa
se você utilizasse os adesivos padrão ouro, adesivos que você tem primer e o adesivo em frasco separado. Por exemplo, o Optimum DFL, o Clearfield S Bond, o Scott Multipurpose da própria empresa, da própria 3M. E além disso, não faz sentido você ter um adesivo que é autocondicionante para você utilizar quando você já fez o selamento imediato da dentina. Porque o autocondicionante ele faz sentido quando você faz a adesão sobre a dentina. Só que se você quiser ter melhores adesões, se você quiser ter mais estabilidade, mais longevidade, mais estabilidade, mais confiança na adesão da sua restauração indireta, o IDS, o selamento imediato da dentina, é um passo fundamental nas restaurações adesivas. E se você utiliza ele, não faz sentido o teu adesivo ser autocondicionante, autoadesivo, porque isso serve para dentina, não para cimentar sobre a resina do IDS. Ah, agora eu entendi! E não só isso, aí você tem monômeros hidrofílicos ali, que daí ajudam também a degradar a sua adesão mais rápido. Um adesivo de frasco único não é a melhor situação se você comparar essas cimentações utilizando os protocolos mais atuais, onde você faz levantamento de margem subgengival, onde você faz selamento imediato da dentina, onde você não tem mais dentina no seu preparo quando você vai cimentar a sua peça. Peguei o esquema! Peguei o esquema, caralho! Peguei a porra do esquema! E o pior acaba sendo esses problemas de indicação do uso, né? E até mesmo o próprio protocolo que está na bula, às vezes não é o melhor protocolo para você poder utilizar esse adesivo, utilizar esse cimento. E esse é um problema que você não devia ter, né? Até porque hoje você tem disponível o curso aderindo. É isso aí, é hora do jabá. E eu tenho que fazer esse jabá para você, porque não tem mais hoje como você fazer uma restauração indireta sem adesivo, sem cimento. Você vai usar o quê? Vai usar amálgama? Vai usar fosfato de zinco? Para você fazer a sua restauração hoje de uma forma segura, né? Para você conhecer os adesivos, como eles funcionam, o protocolo de cada um, exatamente o que você precisa fazer é se inscrever no curso Aderindo, porque lá você tem a classificação dos adesivos, você conhece como cada um funciona, você tem o passo a passo de como usar cada um deles, inclusive na prática, você vai aprender tudo o que impacta na adesão, por que você deve escolher um adesivo e não deve escolher o outro, quando você aplica ácido, aonde que você aplica ácido, em que situação, como remove cárie, como você prepara os substratos diferentes, o que impactam na adesão, tudo que você precisa saber que impacta diretamente na qualidade da sua adesão, tá no curso Aderindo. E para você poder aproveitar tudo isso, hoje tem cupom de desconto. Então, é só você clicar no link aqui que eu vou botar na descrição do vídeo. Você vai clicar nele, você vai conhecer melhor o curso e daí você clica no botão para poder se inscrever e vai lá e coloca o cupom de desconto que também está descrito aqui embaixo, que é Ultimate. É só escrever assim, ó, do mesmo jeito que eu coloquei, só letra maiúscula, Ultimate, e daí você vai ter 15% de desconto no curso Aderindo, só que agora, tá? Por que agora? Porque são só 30 cupons disponíveis. Então se esperta, não adianta depois você estar assistindo esse vídeo depois de um tempo, falar assim, Renato, eu tentei colocar o cupom e não funcionou. É porque acabou, só eram 30. Então se liga para você assistir logo o vídeo e poder não perder mais e aproveitar os 15% de desconto e começar a fazer as melhores adesões. Além dessa ideia, porque essa empresa ela é inteligente, tá? Ela sabe vender, né? E ela vende essa facilidade para você. Ele vende que esse cimento é tão fácil você usar ele, igual era fácil você usar o fosfato de zinco. Só que isso induz o dentista a cometer um monte de erro. Aí você também tem a bula, e você lê, e a bula ela acaba não explicando algumas coisas que os artigos científicos mostram que é ideal para você conseguir uma adesão melhor. Aí você também comete erro. E se você pega a bula, e até mesmo professores que indicam o uso do cimento, você vai ver que pouco se fala do preparo do substrato para você poder fazer a cimentação. Mas Renato, o adesivo é autocondicionante, você não precisa tratar o substrato. Não, você precisa sim. Você precisa fazer nem que seja uma profilaxia usando pedra pómez e clorexidina, ou mesmo com sepsis scrub da Ultradent. Isso vai não só limpar o substrato, mas ele aumenta a estabilidade da sua adesão. Fazer o jateamento com óxido de alumínio também ajuda na qualidade da sua adesão. Então, você tratar esse substrato antes, isso é importante. E por mais que ele seja autocondicionante, a adesão em esmalte é fundamental ter um uso de um ácido fosfórico. O ataque ácido em esmalte é fundamental, porque essa adesão autocondicionante, ela funciona muito bem em dentina, mas ela não funciona nem um pouco bem em esmalte. E isso é um passo que as bulas ignoram. Sabia não? E a gente ainda podia complementar, né? Falar sobre a importância do isolamento absoluto, né? Que isso nem se cita, né? Para poder parar de falar que, tipo, a polinização é dual, então você pode escolher a forma de polimerizar. Não, você não pode escolher a forma de polimerizar. Ih, rapaz.
Se você tem um cimento dual, você tem que fazer as duas polinizações. Tem que fazer tanto a polinização química como a polinização fotoativada sempre. Aí também tem aquela questão dos adesivos universais, que falam que você pode usar eles como silano. Não, não pode, é uma bosta o silano desse universal. Não pode usar. Que merda, hein? Mas vamos lá, qual que era a pergunta? A pergunta era se para você cimentar com o Ultimate, se o preparo da peça é igual ao 200. Porque ela falou que para cimentar com o Ultimate, ela não preparou a peça porque ela também não preparava com o 200, porque ela aprendeu dessa maneira. Eu também. E o pior é que eu já cansei de escutar isso, tá? De um monte de dentista, alguns professores, que quando você usa o 200, você não precisa condicionar nada, nem mesmo a peça. Foda-se! E essa eu não posso nem criticar a bula, porque diz na bula, né, tanto do Ultimate como do 200, que você precisa tratar a peça. E se não me fala a memória, no passado eu acho que até a bula dizia que não precisava preparar, mas hoje em dia ela fala. Então eu não vou falar do passado, eu vou falar do presente, porque eu sei que hoje está falando que sim, você tem que preparar a peça. E diz ali corretamente que você tem que pegar um ácido fluorídrico para cerâmica, ou fazer o jateamento quando é uma peça de resina, quando é cerâmica, o tipo de condicionamento depende do tipo do material cerâmico e tudo mais, está lá na peça direitinho, né? O uso do silano. O único erro é que fala para você usar o silano, às vezes, do adesivo universal, que isso não presta, tá? Mas ele diz para você condicionar realmente a peça. Então ali ela cometeu um erro. Que merda, hein? Ah, isso vai fazer com que a peça já caia de uma vez, que vai falhar tudo, que isso foi uma desgraça, que vai sair dando um monte de calha. Não de imediato, mas o risco de você ter uma falha de cimentação vai ser muito grande. E quando tiver essa falha de cimentação, provavelmente o cimento ele vai ficar no dente e a peça vai sair sem cimento nenhum. Aí para você poder cimentar ela de volta, se não tiver cárie nenhuma no dente, não tiver nada, aí você tem que remover o cimento que está lá no dente, você tem que mandar essa peça de volta para o laboratório para eles tratarem a parte interna dela, para você depois poder fazer agora sim o condicionamento dela e a nova cimentação, de preferência com cimento que não seja nenhum desses dois relax, beleza? Mas pode até utilizar, mas daí dentro do protocolo correto. E a gente ainda não pode esquecer que a 3M, depois do Ultimate, ainda lançou mais um cimento autoadesivo, autocondicionante, que é o Relax Universal. Mas vamos deixar essa aí para o próximo vídeo, né? Daí eu conto toda essa saga de você ter um monte de cimento que é praticamente a mesma coisa, que não entrega praticamente nada. E enquanto isso, um beijo para você e até a próxima.